Olá, boa noite a todas, tudo bem? Vamos começar agora o nosso estudo sobre a Rainha Esther, na nossa Semana das Mulheres de Fé. Amém? Sejam todas muito bem-vindas nessa live abençoada que o Senhor preparou para nós hoje. O que nos chama a atenção hoje nessa live é estarmos no lugar certo, na hora certa, numa posição estratégica que o Senhor tem para nós e vai nos colocar, assim como o Senhor colocou Esther naquele palácio junto do rei, né, Xerxes. Ela não tinha plano nenhum de ser rainha, ela era uma jovem órfã judia, foi criada pelo seu primo Mardoqueu, e se encontrou ali naquela situação, né, de ser escolhida para ser a rainha da Pérsia. Ali Deus tinha um plano na vida de Esther. Deus já tinha traçado um plano bem maior do que ser rainha, do que estar naquele palácio. Ela foi uma bênção e através da vida dela, da autoridade que Deus usou para com ela, um povo inteiro foi salvo da morte, da vergonha, né? É assim que Deus faz. Deus nos usa no lugar certo, na hora certa, no tempo exato. E o versículo-chave para essa palavra abençoada, para consagrar esse vídeo ao Senhor, fica aqui em Esther 2, Esther 2, versículo 17. Ele gostou dela demais, mais do que de qualquer outra moça, e ela conquistou a simpatia e admiração dele como nenhuma outra moça havia feito. Ele colocou a coroa na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vasti. Deus, ele honra a gente, né? Ele nos coloca numa posição de honra, de destaque, né? Não pela nossa beleza, nem pelo nosso modo de falar, nem pelo nosso modo de agir. Claro que isso tudo conta, né? Falar que não conta estaria mentindo, mas o brilho do Espírito Santo, o compromisso que o Senhor tem conosco é o mais valioso, é o que faz a diferença, é o que torna você o destaque, sabe? A palavra aqui em Esther, eu meditei muito nela antes de trazer para vocês e eu vi que ela era uma moça, né, muito jovem, né? A história não relata, mas os estudiosos eles dizem que ela tinha em faixa de 14 a 20 anos no máximo, e o rei Xerxes de 30 a 40 anos de idade. Então eles eram bem jovens e já tinha esse peso todo de destino de outras pessoas na vida deles, né? Então vemos aqui a sabedoria divina do Senhor na nossa vida, né? E na vida de Esther foi grandioso, porque ela é uma moça simples, uma moça de outro país, né? De outros costumes, órfã, sem pai, sem mãe, foi criada por Mardoqueu, que diz que criou ela como filha e tinha mesmo amor à vida dela, né? Receber essa posição tão grandiosa, né, de ser uma rainha e amada pelo rei, né? E muito amada, mais do que qualquer outra, né? O Senhor, ele nos prepara surpresas, né? Hoje você pode pensar que você se encontra num lugar errado, que você não está no lugar certo, ou você às vezes se faz essas perguntas, né? Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou vivendo o propósito de Deus? Será que eu estou mesmo fazendo a vontade de Deus? Há questionamentos internos sobre isso, né? Nós somos seres humanos e às vezes a vida nos coloca em situações tão difíceis e desafiadoras
que a gente venha se perguntar e a nos questionar se estamos mesmo na posição certa, né? É aí que Deus entra e te diz, você está no caminho certo, mas quem vai fazer você vencer não é a sua força, nem a sua capacidade intelectual, mas sou eu que dou a força, eu que faço, né? Hoje o Senhor te diz é que Ele te capacita, é Ele que dá o dom do discernimento, da simpatia, da bondade. Isso vem de Deus, são talentos, são dons adquiridos pelo Espírito Santo de Deus, né? Esther tinha tão pouco tempo de vida e já era tão sábia, né? Diz que ela conquistou ali todos do palácio, e devido à simpatia dela, a confiança que a pessoa dela transmitia, ela conquistou muitos aliados, né? Tinha o eunuco, que o chefe dos eunucos ali do harém do rei, que preparava as moças que passavam por um longo processo ali, passavam o processo de 1 ano de beleza, de tratamento de beleza. E ela passou por esse 1 ano, né, para ser escolhida a rainha. Então, nesse tempo, ela conquistou todos ali à sua volta, até chegar no rei e conquistar ele de vez, né? Porque o Senhor, ele faz isso na nossa vida. Ele nos transforma, é de dentro para fora, né? Ele causa em nós a percepção das pessoas, elas mudam ao nos ver, ao ouvir a nossa voz, né? Nós passamos de uma pessoa desprovida de conhecimento, de simpatia, para pessoas simpáticas, comunicativas, assertivas, né? Então o Senhor, ele nos dá mesmo esse dom, esse talento de sermos mais refinados, né? Isso tudo vem do Senhor, isso não é de nós, porque nós não somos nada, não somos ninguém, nós somos tão pó, né? Então eu coloquei aqui um exemplo para a gente sair desse tópico 1 e passar para o outro. Eu coloquei aqui, ó. Pensa numa mulher que trabalha em uma empresa onde há falta de ética, né? E essa mulher, ela é colocada ali numa questão, numa posição estratégica para defender quem está sendo humilhado, para servir de autoridade ali e fazer justiça. Porque é assim que Deus faz. Deus nos levanta, não é como um pedaço qualquer, é como cabeça. O Senhor, ele nos levanta como líder. Se você não assistiu a mensagem de ontem, eu te convido a assistir sobre liderança feminina, que foi a história de Débora. Foi linda e inspiradora. Vocês têm que assistir. Então Deus, ele nos coloca lá para fazer a diferença em todo lugar que nós vamos. Pode ser na padaria, pode ser no supermercado, pode ser no trabalho, na sua casa. Você faz a diferença porque Deus está com você e através de você. Amém? Aqui no segundo tópico, eu coloquei a fé e a coragem em tempos de crise. É o que nós precisamos, né? O versículo-chave fica em Esther 4, versículo 16. Eu gosto de ler pela minha Bíblia porque ela tem... Esther foi levada ao palácio para apresentar-se ao rei Xerxes no mês de Tebete, o 10º mês do 7º ano do seu reinado. Vai, ajunta todos... Irmãos, perdão, eu li o versículo errado, o capítulo errado. Eu li o 2 e é o 4, por isso que eu achei estranho. Então vamos lá. Isso são questões de fazer ao vivo. Glória a Deus por isso. Vamos lá, 4:16. Vai e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem e orem por mim. Durante 3 dias não comam nem bebam nada, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei.
mesmo sendo contra a lei. E se eu tiver de morrer por causa disso, eu morrerei. Que coragem dessa mulher, né? Que coragem. Eu só quero explicar para vocês aqui o seguinte. Quando Mordecai alertou Esther sobre o complô que Ramã tinha, Ramã era o primeiro-ministro. Então ele tinha influência ali. Ele era o primeiro-ministro e ele era da linhagem dos Amalequitas. Ele era, como é que eu vou dizer para vocês? Ele era parente distante de Agog, que era o rei dos Amalequitas. Você vê muito isso no Antigo Testamento. Era um povo mau que fez Israel cativo durante muito tempo. Eles eram muito maus. É aquele povo que Deus, quando ungiu Saul a rei, mandou que ele matasse os Amalequitas e destruísse tudo que era deles. Só para vocês pegarem aí. Então, devido a isso, os amalequitas eles tinham uma rixa muito terrível com os judeus. E isso até no tempo de Esther, aqui Ramã, ele tinha uma questão horrenda com os judeus e principalmente com Mardoqueu. Por quê? Porque todos se curvavam quando ele passava e Mardoqueu ele não se curvava. Então isso já foi enfurecendo ele, entendeu? E ele já foi ficando com ira, até chegar ao ponto, né, dele arrumar um complô e se reunir ali com os comparsas dele, falando na linguagem nossa, e eles decidirem que ele tinha que armar uma forca para ele, para enforcar Mardoqueu, né, e matar todos os judeus e fazer com que o rei escrevesse esse decreto, permitisse que escrevesse esse decreto. Por quê? Porque a palavra do rei ela não poderia ser voltada atrás, então teria que ser cumprido, entendeu? E os judeus eles tinham mesmo que ser exterminados. Então Mardoqueu, quando vai a Esther e leva essa causa, fala com ela, alerta ela que ela não pode se calar, que ela não pode ficar inerte a essa situação. Por quê? Porque não era só o povo que ia morrer, ela também ia morrer, porque ela era judia. Só que o rei não sabia, porque quando ela foi se apresentar ali para ser esposa do rei, receber aquele tratamento de beleza todo, Mardoqueu falou com ela, orientou ela a não falar que ela era judia. E o rei, então, ele não sabia dessa parte, ele só vai saber mais à frente, entendeu? E ela, muito inteligente e estrategista que ela era, né, e serva do Senhor, o que ela pensou? Peraí, esse inimigo eu não vou vencer com a minha inteligência, eu só vou vencer esse inimigo com jejum e oração. Então ela mandou que as empregadas dela jejuassem e que todo o povo judeu jejuasse. Por quê? Porque quando há jejum, quando há oração, o Espírito Santo de Deus ele se movimenta e o mundo espiritual ele se movimenta ao favor de quem está jejuando, de quem está no propósito ali. Por isso que quando você está numa crise, passando por uma tormenta na sua vida, é aconselhável você a jejuar, você entrar num propósito ali com Deus e falar, Senhor, eu abdico disso, 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 e vou entrar num propósito. 3 dias de propósito com o Senhor ali, sem comer ou sem beber, ou tomando só água. É um exemplo, entende? E ali o Senhor vai trabalhar, vai pelejar a seu favor. Por quê? Porque você está separada para Deus. Entendeu? Nesse tempo de jejum de propósito, você vai evitar, né? Ficar nervosa, né? Xingar, fazer coisa que não deve, né? De jeito nenhum, nem quando está fora do propósito, nem quando está dentro, né? São coisas que a gente tem que orar, buscar mais o lado espiritual, aflorar mais do que nunca, entendem? Então foi isso que aconteceu. E assim foi. E uma parte que é muito importante e temos que ressaltar na história dela aqui, ó, depois de ter com o rei, é assim, ó, é porque é o seguinte, quando ela falou
que ela ia fazer o jejum e depois ela ia encontrar com o rei, naquele tempo, naquela época, era proibido. Por quê? Porque mesmo ela sendo rainha, ela não tinha permissão de se apresentar no rei, para o rei. E antes aqui da palavra, né, daqui que eu estou lendo para vocês, eu estou apresentando o resumo. Né? Fala que o rei já não procurava ela há um mês. Então ela estava apreensiva, por isso que ela entrou ali no propósito, e o Senhor vai ali na frente. E ela foi falar com ele, né? E ela foi falar com ele. Nesse tempo, o Senhor deu a ela ali inteligência, deu a ela a estratégia certa de como ela ia se apresentar, abrandar o coração do rei para receber ela, né? E foi falar com ele. E Deus ali preparou, né? Preparou o tempo. E aqui fala, no capítulo 5, prestem atenção, no capítulo 5, nessa história onde eu parei para vocês, fala o seguinte: no terceiro dia de jejum, Esther se vestiu com as suas roupas de rainha, autoridade, não é? Bem vestida, para se apresentar bonita para o marido, né? Para atrair o olhar dele. Pega a visão. Esther se vestiu com as roupas de rainha, foi e ficou esperando no pátio de dentro do palácio, em frente do salão nobre do rei. Ele estava lá dentro, sentado no trono que ficava em frente à porta do pátio. E quando ele viu a rainha Esther esperando lá fora do pátio, teve a bondade para com ela e estendeu-lhe o seu cetro de ouro. Esther entrou, chegou perto dele, tocou na ponta do cetro e o rei perguntou: o que está acontecendo, rainha Esther? O que você deseja? Peça o que quiser que eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. Então você vê o poder de Deus agindo na vida dessa mulher, né? Perante esse rei, né? Ele teve a boa vontade, ele dava para ela o que ela quisesse ali. Só que, irmãos, não tinha jeito, né? E o que ela fez? Ela marcou um encontro. Ela falou: olha, se o rei me permitir, falou com as palavras dela, né? Eu vou fazer um banquete para o Senhor, e falou com ele. Ia dar um banquete para ele e para Ramã, e foi para conversar. E ali ela começou a abrandar o coração, deu o primeiro banquete. No segundo, entendeu? Ela já falou com ele o que é que estava acontecendo. Ela falou que Ramã, né, estava querendo destruir os judeus. E nisso, irmãos, nós vemos a bondade de Deus e como Deus posiciona a gente nos momentos difíceis. Né? Eu não vou entrar aqui na história de Mardoqueu e o que Ramã fez com ele e o que aconteceu. Eu só vou te dizer que esse homem ele foi honrado, porque o Senhor honra quem confia nele. Né? Ele foi honrado em praça pública e Ramã foi morto, foi destruído, porque é assim que Deus faz. Deus, como a palavra de Deus fala, o Salmo 23, ele prepara um banquete para nós na presença dos nossos inimigos, né? Irmãos, fiquem certos de que você está sendo preparada, sabe, para um propósito maior. Hoje você pode não entender, hoje você pode se questionar, mas não fuja da aparência do Senhor, não fuja da presença de Deus. Procure a jejuar, a orar. Se você não está entendendo e não está tendo discernimento de algo, alguma situação na sua vida, ora, peça a Deus que fale com você, que te dê entendimento, e o Senhor, ele tem boa vontade. Como o rei aqui teve boa vontade com Esther, o Espírito Santo tem, e teve, irmãos, e ele liberou a bênção, entendeu? Sobre a vida dos judeus, eles foram libertos, eles foram salvos pela palavra ali de Esther. Esther agiu ali na hora certa em favor deles.
E Deus agiu. E é assim que Deus faz, porque Deus ele é poderoso. Ele é maravilhoso, ele é um Deus que ele faz pela gente, entendeu? Então é isso que eu quero trazer para você nessa palavra de hoje. Estratégia, confiança, coragem. É preciso ter coragem para fazer um propósito, é preciso ter coragem para levantar, para fazer as coisas que nós temos que fazer, para trabalhar, para tem tanta mãe solo, para criar os filhos, para tá num casamento, tá complicado, tá difícil, você tem que ter coragem para passar isso tudo, né? Mas você não precisa passar isso sozinha. Você tem Jesus, você tem o Espírito Santo para te dar estratégia, para te ensinar como falar, como agir. Então, o Senhor hoje manda te dizer que Ele está te dando hoje aqui nessa live a unção da estratégia, a unção do posicionamento certo no lugar certo, na hora exata. Receba essa palavra em nome de Jesus como um norte para a sua vida, para que você seja uma mulher abençoada em tudo que você fizer. Amém? Eu quero orar por você e liberar a bênção na sua vida. Fecha seus olhos em nome de Jesus. Senhor Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te apresento cada mulher, Senhor Jesus, cada pessoa que está nessa live ou vai assistir essa mensagem. Senhor, que possam receber a unção do posicionamento, a unção da graça, o teu consolo, meu Pai querido, que possam receber coragem, meu Pai querido, e fé, Senhor Jesus, que a fé das pessoas possam ser reavivadas, meu Pai querido, que o Senhor possa entrar em cada uma vida e fazer um milagre, liberar a tua bênção, liberar cura, transformação de dentro para fora. Age, meu Pai, em nome de Jesus, que não fique só nas minhas palavras aqui, mas que o Senhor possa mover o teu espírito em favor de cada uma pessoa aqui. Em nome de Jesus, diga amém. Comenta que eu creio, eu recebo essa palavra. Curte, comenta, me ajuda a levar a palavra do Senhor. Convida outras mulheres para assistir essa mensagem e a mensagem de amanhã, que eu já estou preparando para vocês. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarda e te proteja aonde você estiver. Se você tiver algum pedido de oração, deixa seu nome aqui nos comentários que eu vou estar colocando no meu caderno pessoal. Amém? Que Deus abençoe. Espero vocês aqui amanhã, se Deus quiser.